a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Então eu sou muito assim, né? Como manhã diz, ousadinha. De hora ousada, eu sempre fui ousada, queixuda, como diz na Bahia também. E aí, aprendiz, hoje eu trago mais perguntinhas eu vi que no último episódio vocês se identificaram demais, né, gatas? Eu sei, a gente anda se cobrando demais. E aí, nessa mesma linha do se cobrar demais, caiu uma ficha pra mim semana passada. Vou te contextualizar. Primeiro, se você não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, eu sou Indiara Vitório e eu trago, né, eu compartilho as minhas vivências e os aprendizados que eu tive com maninha, com minha avó, com minhas tias. Venho de uma família totalmente matriarcal e refletindo com o que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar. Sem romantização da maternidade, mas trazendo esse espaço de acolhimento entre nós, mulheres, pra gente refletir, buscar algumas respostas juntas. E às vezes nem buscar a resposta, né? Às vezes tem coisa que não tem resposta mesmo e cada um vai viver na sua individualidade. Mas a gente aprender que não estamos sozinhas nessa loucura que é a vida. Dito isso, semana passada eu tava conversando com a minha manicure maravilhosa, Kate. Um cheiro, Kate. Ela sempre acompanha aqui, escuta. Todos os episódios são postados na quarta-feira, né? E ela escuta toda quinta de manhã. Então, um cheiro, minha princesa. Um bom dia aí nessa quinta. Que eu estou numa fase, aprendiz, que eu estou com a autoestima péssima. Mas é uma parada que eu sinto que é uma fase. Eu sei que eu sou bonita, tá? Eu sei que eu sou bonita. Eu sei que vocês vão falar, nossa, Indy, você é linda e tal. Eu sei, gente. Eu sei que eu sou linda. Obrigada a todas as minhas amigas. Não é pra biscoitar, sabe? Não é pra ouvir isso, tipo, real. Beleza, você dizer que eu sou linda, obrigada. Mas eu senti, eu tô me olhando no espelho e eu não tô me sentindo bonita. E aí, tipo, geralmente quando eu coloco o cabelo, eu dou um up, dou uma reagida. E eu botei o cabelo e não deu a reagida que eu estava esperando. Apesar do cabelo estar lindíssimo, eu sei que eu tô bonita, mas eu não estou sentindo. Aquela coisa que eu já conversei aqui em alguns outros episódios, né? Quando eu falo com a minha terapeuta, que eu fico muito agoniada entre o sentir, tipo, cadê que eu não tô sentindo ainda? Mesmo tendo consciência racionalmente de que eu deveria me sentir de tal forma, mas ainda não tô me sentindo. Beleza. E aí eu fui conversar com Kate e eu falei assim, cara... Na verdade, eu tive minha prima, Thaisa, contextualizando tudo, né? Pra você entender. Thaisa falou assim, eu falei pra ela que tava com a autoestima muito baixa, ela falou, mas é de quê? E aí eu fui me olhar, beleza, eu ganhei uns quilinhos, mas não é nada, que eu tô me olhando no espelho, tipo assim, não perdi nenhuma roupa e tal. Não é nada... Eu aumentei realmente o quilo na balança, mas como eu tô me exercitando bastante, eu acho que eu também tô ganhando massa muscular. Não estou com o corpo que eu queria, né? Tipo... É complicado isso do corpo, né? Porque a gente se cobra também para um caralho. Não estou com o corpo que eu queria, mas não é aquela coisa que, nossa, tô horrorosa. Não, tô bem com o meu corpo, assim, de forma geral. Mas eu tô me olhando, tipo, as roupas que eu gosto, eu tô, tipo, olhando pra tudo, tô me achando feia em tudo. E aí eu parei no Poli, um dia desse, o Poli, meu lugarzinho no mundo, né? Meu refúgio. E eu tava me olhando no espelho na hora que eu tava fazendo um alongamento e falei, gente... Eu tô perdendo meu rosto de criança. E a pergunta de hoje é isso. Com 30 é assim, aprendiz? Porque o que acontece? Eu tô com 28. E eu acho que esse ciclo, né? Eu tava conversando com uma outra pessoa também, com a Dani, e ela falando que esse ciclo, que inclusive vai ter um episódio com Dani Ribeiro, viu? O próximo episódio. Ela tá, assim, uma gata bem astrológica, Tilili, assim, ó, conectadíssima. Eu vou fazer um tratamento com ela de energia e vou compartilhar pra vocês aí. Aí ela falando que o ciclo do 30, né, tipo assim, mudou tudo no 30. Dos 27 aos 30 você vai passando por mudanças. E eu acho que eu sempre tive um rostinho de menina. Eu acho que eu ainda tô com esse rosto de menina, mas eu acho que eu tô amadurecendo mesmo. Meu corpo, meu rosto. E eu sei que tem muitas mulheres 30 a mais que já me seguem. Eu quero saber, com 30 é assim? A gente dá uma mudança meio... um pico de mudança maior de um ponto pro outro? Porque eu tô me sentindo muito diferente nos últimos meses. E quando eu parei pra poder... Que aí eu falei com Kate, ela falou, amiga, os 30. Ela tá com 29, e ela falou, você vai mudar seu estilo, vai mudar tudo. E eu tô sentindo muito isso, assim...
Se eu tivesse com dinheiro sobrando agora, eu ia mudar todo o meu guarda-roupa. Porque eu não sei, não tô conseguindo me conectar com essa indiada aqui agora, sabe? Tipo, de olhar no espelho e falar, nossa, gata, lindíssima. E eu sei que a autoestima, ela não é uma constante, né? Tipo, de todo dia você se achar belíssima. Por mais que eu sei que todas as aprendizes que me escutam são lindas. Gata, minha linda, você é perfeita. Eu sei que nós somos lindas, né? Cada uma na sua essência, do seu jeitinho. Mas eu tô nessa noia, uma noia que eu tô muito de boa, né? Porque eu sei que é um sentimento passageiro. E eu tinha escutado um conceito ultimamente, né? Foi em algum podcast não enaltecer tanto a autoestima, porque se a gente depender dela pra viver, a gente vai ficar preso nisso e nem todos os dias a gente vai acordar com a autoestima elevada, mas reforçar o autoamor. Porque, por exemplo, quando a gente ama de verdade alguém, ela pode engordar, emagrecer, ficar careca, deixar o cabelo crescer, enfim. A aparência física daquela pessoa, ela não importa tanto. Nosso amor por ela que prevalece. E o amor por outra pessoa transcende isso, né? Eu até falei, nesse dia que eu tava conversando com Bruna, né? Que eu compartilhei com ela falando o quanto eu era linda. Eu fiz, amiga, eu sei. E você também é linda. E eu queria muito... Porque ela falou, eu nunca tive uma autoestima tão boa. E eu falei, eu queria muito que você me enxergasse como eu... Que você se enxergasse como eu te enxergo. E que eu me enxergasse como você me enxerga. E é esse rolê, né? Tipo... Que eu já falei aqui, que eu tento muito não falar pra mim mesma o que eu não falaria pra uma amiga. Então, esses últimos meses, eu não sei se é toda essa mudança. Uma coisa boa, um ponto positivo aí desses quase 30, né? Que com 30 é assim, né? Deve ser. Que eu tô muito mais firme das minhas escolhas. Eu consigo entender de forma geral de onde vêm as inseguranças. Inclusive, agora, nesse momento que eu estou gravando o podcast, eu estou me arrumando para ir para Lisboa. E vocês vão saber o que vai acontecer em Lisboa, que eu quase me boicotava e quase não ia, no vídeo que vai sair na quinta no meu canal no YouTube, que tá aqui na descrição do episódio em Diário Vitório. Se vai embora, eu vou tentar gravar um vlog. Vai ser uma coisa muito legal. Ai, eu conto ou não conto? Tá, vou contar rápido, spoiler, segredinho. Eu fui convidada para participar de um programa de TV e é focado em pessoas pretas. Nossa, gente, linda demais. Então, assim, quando você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente eu já vou ter gravado esse programa, porque eu tô gravando ele na terça, né, pra você aqui. E eu tô indo pra Lisboa, eu vou gravar amanhã na quarta, que é quando vai sair o episódio. E aí eu vou gravar essa ida pra Lisboa, eu vou tentar editar esse vlogzinho e posto na quinta. E acompanhem lá no Instagram, que eu devo contar mais depois, no meu @sevaembora. E eu tô assim, eu quase não ia, me achei insegura. Falei, gente, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Mas eu sabia que eu estava me boicotando. Eu liguei pro meu querido, ele falou. Falei, eu acho que eu vou desistir. Ele, eu não sei o que falar. E ele, tu fala pelos cotovelos, tu não sabe o que falar. Pelo amor de Deus. Minha amiga Bruna Lima me mandou, fez uma conta lá pelo chat GPT de quantas horas eu já falei no podcast. Eu já falei 36 horas do ano passado pra cá com você. Ela falou, amiga, você tem muita coisa pra falar. Você tá se boicotando. Você vai sim. Enfim. E aí, hoje eu consigo, até as inseguranças que eu tenho, eu consigo entender de onde vem e consigo lidar melhor com elas. Porque eu acho que o bom... Gente, eu acho que eu vou ser uma coroa, assim, de 50 anos, muito massa. Porque eu sinto que eu amadureci desde muito sempre, muito nova, né? Com 16 anos eu já tava ali no meu corre. E agora que eu tô com 28, eu consigo, tipo assim... Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco indecisa. Porque meu ascendente e minha lua é em Libra. Mas eu sinto que cada vez mais eu tô muito mais firme nas minhas decisões. Porque eu sempre fui assim, eu posso demorar um pouco mais de tomar uma decisão, mas quando eu tomo, é de uma vez. Só que eu sinto que agora eu não tô demorando tanto de tomar decisões, assim, de coisas da minha vida, sabe? Porque eu já consigo entender qual é a minha tribo, o que é que funciona, o que não funciona. Consigo entender os meus limites, consigo entender quem eu quero estar perto, consigo terminar relações que eu preciso terminar, né? Por mais doloridas que seja, por mais que eu tenha que passar por um processo, eu não consigo... Eu acho que isso é um pouco da minha personalidade também. Eu não consigo empurrar nada com a barriga e eu não consigo fingir situações. Isso é muito da minha personalidade. Não é à toa que a gata tem o Mercúrio, a Marte e o Vênus em Gêmeos. Então eu sou muito assim,
né? Como manhã diz, ousadinha. Indiara é ousada, eu sempre fui ousada, queixuda, como diz na Bahia também. E só que eu acho que tinha muita insegurança, tinha muita falta de autoconhecimento, de entender quem eu sou e o que é que eu quero. E com essa maturidade com 30 é assim, dos quase 30, eu consigo também escolher melhor minhas batalhas, porque eu sempre fui muito impulsiva, né? Eu sempre fui muito... Eu acho que a vida, né, como você já deve ter acompanhado aí nesse 1 ano de podcast, me fez muito do embate, mas eu acho que até isso, os meus embates, eu tô tipo assim, ai, cara, não vou me estressar com isso aqui agora não, sabe? Isso aqui não é importante, não vou dar a importância que deveria dar, que uma importância extra pra isso aqui, não deveria dar essa importância, porque eu acho que antes eu levava tudo na caixa dos peitos e ia pra cima, não escolhia minhas batalhas e acabava me perdendo, assim, né? Eu acho que eu ainda sou uma pessoa muito sensível, mas, por exemplo, antes eu insistia muito em pessoas que não mereciam minha energia. E eu sempre fui muito chorona, já falei aqui, né? Apesar de depois de morar fora, ter ficado mais durona. E às vezes eu querer chorar e não conseguir chorar como eu queria. Porque eu sei que lava a alma. Mas, por exemplo, antes, quando eu brigava com alguém, ou me desentendia, ou essa pessoa sacaneava comigo, acontecia muito. Nossa, acontecia muito, gente, eu era muito otária. E eu chorava por pessoas assim que, sabe? E eu também entendi muito isso, que às vezes a gente fala assim, eu não vou chorar por fulano, não vou chorar por macho. Entendi muito que às vezes a gente precisa chorar, não pela aquela pessoa, mas por nós, pela negligência que nós sofremos, né? Acho que sofrer é muito forte, mas por ter sido negligenciado. Meu primo Joseph, que já participou aqui, que é psicólogo, me falou uma vez isso, e isso desbloqueou uma coisa que eu acho que eu precisava desbloquear, né? E às vezes é preciso, sim, chorar por uma situação que você se sentiu triste e tal, mas às vezes a gente tá chorando por ter perdido uma pessoa que essa pessoa nem merecia. Era a gente que tava fazendo a manutenção daquela amizade, daquela relação, daquele relacionamento. Então, acho que isso essa maturidade dos anos. Eu lembro também que eu era muito assim, o 880, sabe? De que, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou perdoar isso, eu nunca. E acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente fala, gata, eu nunca... Segura a onda aí desse eu nunca, porque a vida tem tanta coisa pra te ensinar e jogar na tua cara. Eu aprendi muito de que até a gente passar por uma situação... É difícil a gente julgar. Aprendi muito, né? Foi naquele episódio que eu falo. E se eu fosse você, eu era muito do... e se eu fosse você? Porque assim, vamos lá. Quando você, amiga, vier me contar alguma coisa de um relacionamento que tá falido, geralmente a minha resposta pronta vai ser termina. Minhas amigas do peito sabem disso, né? Mas até eu passar por um momento... Não, acho que antes disso também, na terapia, né? E entender detalhes e tal. Eu tive um relacionamento longo e esse relacionamento, a gente não acaba no dia que você acabou ele. E eu só aprendi isso na prática, vivendo. E perdoando coisas que eu disse que nunca ia perdoar. Né? Passando um pouco do meu limite, mas eu acho que... Eu não me arrependo, porque eu acho que foi necessário passar por aquilo pra eu não ter dúvidas quando acabou, sabe? Porque, por exemplo... eu sinto que quando a gente toma essas decisões de não vou perdoar isso nunca, porque se for assim, é assim, assim, eu sou assim, não mudo. Eu era muito assim. Eu sou assim, não mudo, eu não sei o quê, e a gente fala, véi, a vida tem tanta coisa pra te ensinar. Acho que é depois dos 25 que as coisas começam você começa a viver, sabe? Tipo, coisas que eu senti que eu amadureci muito cedo. Porque com 16 anos eu estava trabalhando e não era só o trabalhar. Com 16 anos eu já estava dando conta de mim e de manhã. Que foi uma coisa que eu ainda não consigo lidar tão bem, que é que eu acho que eu inverti os papéis. Eu escutei isso no podcast essa semana e isso caiu uma ficha. Eu inverti os papéis com manhã muito rápido. De eu ser mãe de manhã. E se parar pra pensar, esse papel está investido há muito tempo. E isso é uma coisa que... Acho que morar fora me ajudou, mas que ainda não tá tão alinhado, né? Porque eu sei que manhã também não tem o acesso que eu tenho pra eu poder sentar com ele e ter uma conversa assim, mas que eu ainda preciso lidar melhor com isso. Tá bom, mas não tá do jeito que deveria. E eu lembro
que eu amadureci muito cedo porque eu tava construindo uma casa, tava juntando dinheiro, pagando pedreiro, entendendo de todo um plano de casa, enquanto minhas amigas estavam saindo, curtindo. E por eu ter esse amadurecimento muito rápido, eu acho que eu me sentia mesmo muito adulta. Falava, eu sou adulta. Batia de novo na caixa dos peitos. Eu sou a maioral. E aí a vida vem e te ensina, gata, você não é tão maioral assim. Você tem muita coisa pra viver. Você ainda tem que quebrar muita cara. Pra depois você falar. É que nem, assim, eu tenho poucas amigas mais novas que eu, mas as que eu tenho, eu tento até me calar, pra não ser aquela pessoa chata, porque eu odiava quando faziam isso comigo, né? De, olha, a vida vai te ensinar. E aí eu tento, se eu comunicar isso, quando eu vejo um ponto ali, eu tento comunicar de uma forma leve, pra não ser chata, porque eu me cobro demais, como vocês já sabem. Mas se você tem menos de 25 anos, minha linda, meu lindo, segura a onda, tá? Baixa um pouco a bola, que a vida ainda ela vai te ensinar muito. Eu sei disso. Eu sei que o que eu tô falando aqui agora, quando eu tiver com 40, eu vou olhar e vou falar... Minha linda, era isso que você achava que você já era evoluída? E eu realmente, hoje, meu pezinho tá bem assim, no chão. De que eu sei que a vida, ela me reserva tanta coisa que só na prática eu vou aprender. E que hoje eu acho que eu realmente tô mais madura, realmente já sei o que é inegociável pra mim, quais são os meus limites, o que vale a pena meu esforço, a minha energia, que algumas relações realmente não vão funcionar, que outras vão, que eu preciso ter mais paciência. Eu já consigo entender quais são os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, coisa que há 4 anos eu não tinha. Hoje eu tenho um discernimento muito maior dos meus traumas, de onde vêm certas coisas. Antes eu não tinha, né? E aí eu acho que isso também me deixava me fazia ter reações que eu não sabia. Tipo, eu sempre disse que eu não era uma pessoa carinhosa, que eu não gostava de homem muito, sabe, que me abraçasse, que não sei o quê, pipipipopopô. E hoje eu entendo que realmente eu preciso do meu espaço sozinha, mas que muita coisa era trauma, era dead shoes, era de ter tido a ausência de pai, de coisas que eu passei na minha infância, que ainda mexem comigo, que eu enterrei muito, e que só agora eu tô revisitando e entendendo melhor, conversando sobre isso. E é isso, né, gente? Com 30 é assim. Quantos anos você tem? Qual foi a maior virada de chave que você tá sentindo, assim, dessa trajetória? Eu vou fazer 30 em 2026. Ano que vem eu faço 29 em 2026. E espero ainda estar com um podcast e contar mais um pouco dessa experiência. Mas é isso, eu acho que eu tô passando por uma grande transformação e que talvez revolucione muita coisa, né? Eu sei que, por exemplo, um dia desse eu tava vendo alguns arquivos de quando eu cheguei na Irlanda. E foi aí que eu percebi, né, que esse me olhar no espelho e não me achar bonita é porque eu estava também muito refletindo a imagem da Indiara de 5 anos atrás. Que, gata, não é a mesma. Minha voz engrossou, meu corpo mudou, meu rosto mudou. Eu mudei externamente, fisicamente, mentalmente. Então, né, foi o que minha amiga falou. Amiga, é muito injusto. Essa Indiara que tá aí hoje te trouxe até aqui. Passou por muita coisa. Então, minha linda, se você tiver com a autoestima aí meio bagunçada também, calma. Tenta fazer coisinhas que te conecte contigo. Tenta entender que é uma fase, que tá tudo bem, mas que não tenta ficar nesse limbo, tá, minha linda? Por favor. E eu quero saber de vocês, que já fez 30, fez 40. Como é pra você, né? Inclusive, eu recebi um áudio bem bacana de uma aprendiz que tá aqui constantemente, que ela é 30 a mais, e ela nem sabia o tema desse podcast, mas se casa muito, que eu vou soltar aqui pra vocês. Oi, Indy, como você tá? Tava aqui escutando o seu episódio sobre autocobrança. E aí tem uma parte, né, que você fala do aviso no estúdio do Poli, que é não se compare com ninguém, se compare com você de ontem. E eu tenho feito uma reflexão que é assim, não se compare nem com você de ontem, porque você de ontem não é exatamente você. É uma outra versão de você, né? E você falava do Poli, e eu lembrei muito que depois de muitos anos eu voltei a treinar capoeira Angola. E eu nunca fui maravilhosa em capoeira Angola, mas quando eu era jovem e fazia, eu era boa. Eu conseguia acompanhar rapidamente, ia pegando o ritmo.
E agora tá super difícil. Super difícil. E eu não tô evoluindo muito, não tô tendo consistência e tudo mais. E aí eu pensei, eu não posso me comparar comigo de 20 anos atrás. Precisa ser comigo de ontem. E mesmo me comparando comigo de ontem, às vezes ontem eu estava num pico de energia melhor do que eu tô hoje. Então, às vezes, eu também vou ser injusta. E aí eu tenho pensado assim, não se compare com nada, nem ninguém. Viva hoje, exatamente o momento presente em que você está. Exatamente o agora. Mirando o futuro, reverenciando o passado, mas vivendo agora. O que eu tenho hoje, posso entregar hoje. E, surpreendentemente, desde que eu voltei para capoeira, a minha autocobrança diminuiu. Porque eu estou me comparando comigo naquele dia. Como que eu estou hoje? Como que eu chego aqui? Como que eu cheguei nessa aula de capoeira? E isso tem se expandido para a vida. Eu também pratico yoga, também senti isso no yoga. E eu acho que essas coisas que você vai aprendendo coisas ao longo do tempo, elas ajudam a gente a voltar para o presente. Imagino que o Poli faça isso para você. Parabéns pelo programa, te adoro muito. Um beijão. E é isso, aprendiz. Tentar também entender que os anos vão passar. Que bom, que significa que a gente tá viva. Velho, olha o tanto de coisa que a gente viveu, sabe? Tenta revisitar esses sonhos. Acho que dezembro também traz muito isso, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente alcançou. Essa fé em nós mesmos, nós mesmas, nos nossos sonhos, nas nossas aspirações. E é isso. Eu acho que eu tô passando por essa transformação aí do quase 30. Que eu, sinceramente, não tô com medo dos 30. Eu já tive mais. Eu acho que é uma idade... Eu acho que é uma idade que, inevitavelmente, vai marcar. Mas não tô com medo. Tô muito esperançosa e cheia de ideias e com gás todo pra viver. Mas que caiu essa ficha dessa transformação e eu queria sentar aqui contigo pra poder conversar. Dito isso, a gente troca ideia na próxima quarta-feira. Quero ouvir de você também. Quero ouvir seu depoimento. Me manda pra você qual foi a sua maior transformação, porque aí talvez a gente possa fazer a parte 2 do quase 30 ou com 30 é assim, de quem tá com 30, 40, 50. Como foi pra você passar por esses 30, né? Eu acho que eu também tenho o lance do retorno de Saturno, né? Que a galera diz, acho que eu tô passando pelo meu retorno de Saturno. E aí tô meio assim, né? Nesse processo. Mas é isso. Espero que a gente consiga passar por mais uma fase dessa vida sem se cobrar tanto. Se você não escuta esse episódio, escuta o episódio anterior. E com muito alto amor e alto acolhimento e alto respeito com o nosso processo. Tá bom, aprendiz? Fica de olho no YouTube que eu vou te contar lá o que é que rolou. Me acompanha no Instagram, tem um apoia-se aqui, tá tudo na descrição do episódio. E esse episódio é de edição do Adolfo Job, maravilhoso editor e diretor criativo. Um cheiro, aprendiz. Até a próxima quarta-feira. Gente, eu tô ansiosa. Eu tô indo, olha, confesso, tô indo pra esse programa com medo, com insegurança, quase me boicotando, mas não vou. Vou com medo mesmo. Torce por mim aí, tá bom? Cheiro! Até a próxima quarta. Tchau, tchau.